Muitas pessoas entram pela porta e andam no caminho espaçoso. Eles entram pela porta larga e andam no caminho espaçoso. Aí a dúvida que vem é o seguinte, olha só. Em que momento isso acontece? Por quê? Porque eu pergunto se é possível a gente começar na porta e no caminho estreito e aos poucos ir alargando o caminho. Isso é possível? É uma expressão que nós utilizamos e ouvimos desde sempre, né, nos caminhos do Senhor. O evangelho de porta larga, o evangelho de caminho largo, ou ainda quando coisas estranhas acontecem, olha, estão alargando o caminho. Então, será que é possível? Bom, quando nós pensamos no sentido da salvação, o Senhor, nosso Deus, sempre trabalhou com o remanescente. Então, o primeiro exercício que eu quero traçar com os irmãos é o seguinte. Jesus, ele nos diz assim, bom, a porta estreita, o caminho estreito, são poucos que encontram. A porta é o que vai conduzir esse caminho estreito, que vai conduzir à salvação. E a porta larga, o caminho espaçoso, muitos vão por ela. Então, quer dizer, só tem uma entrada. Ou a pessoa entra pela porta, né, Jesus, porta estreita, ou ela vai pela porta larga. Mas ela precisa entrar pela porta, pelo início, pelo portal deste caminho. Então alguém, em algum momento de sua vida, ele precisa se arrepender, ele precisa deixar os seus pecados, ele precisa olhar para Cristo e entrar por esta porta, por esse caminho estreito. A pessoa precisa fazer isto. Do contrário, ela vai fazer a escolha dela, de rejeitar a Cristo e andar no caminho espaçoso, nesta porta que ela um dia, mesmo de forma inconsciente, apenas seguindo os seus instintos, os seus prazeres, né? Ela foi entrando e continuou nesse caminho. Então ela precisa sair desse caminho para entrar pela porta estreita. O Senhor nosso Deus, ele sempre trabalhou com o remanescente. Sempre trabalhou com o remanescente. Então, quando nós analisamos a história do povo de Deus, né, seja ali desde o dia de Abraão, de Noé, até antes, né, nos dias do povo de Israel, né, mais propriamente no Novo Testamento, o Senhor sempre trabalhou com o remanescente. Então, muitas pessoas entram, de fato, perto do caminho da salvação. Ora, quantos judeus, quantos israelitas morreram no deserto? Quantos israelitas serviram outros deuses? Quantas pessoas se perderam? Mas Deus sempre tem um projeto de restauração para o seu povo e para a sua igreja. Então, num certo sentido, nós podemos pensar assim, bom, cabe a mim entrar pela porta estreita, perseverar nela. Por quê? Porque há uma porta larga e um caminho largo. Há, para mim, a tarefa, o dever de ser aquele povo remanescente, que vai guardar os mandamentos de Deus e vai viver uma fé poderosa em Cristo. Porque o Senhor sempre trabalhou com o remanescente, né? Ele sempre trabalhou com este perfil de pessoas. Agora, vamos considerar que alguém entra pela porta estreita, entra pelo caminho estreito. Será que é possível ir alargando este caminho para ficar mais fácil? Aí está a nossa pergunta. Então vamos lá, a pessoa começou pelo caminho estreito, pela porta estreita, começou ali, né, a seguir os princípios do Evangelho. Alguém pode dizer assim, como é uma expressão bíblica, saíram de nós porque nunca foram dos nossos. Não é verdade?
A Bíblia usa essa expressão algumas vezes, né? Saíram de nós porque nunca foram dos nossos, né? De fato. Mas a Bíblia também nos mostra que há uma possibilidade daquela igreja que foi ensinada num bom caminho ir perdendo os seus valores, ou seja, ir alargando o caminho. Eu trouxe um versículo aqui, segundo Coríntios, capítulo 11. Então, o apóstolo Paulo, ele diz assim: querendo apresentá-los a ele, Jesus, como uma virgem pura, o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sinceridade e pura devoção a Cristo. Então, olha a preocupação do apóstolo Paulo com a igreja de Corinto. Quer dizer, Paulo reconhecia que eles tinham uma sincera e pura devoção. Mas o apóstolo estava preocupado que, assim como a serpente enganou Eva, a igreja de Corinto poderia ser levada, induzida, ensinada, né, a erro. Mais um pouco para frente, ele fala assim que um pouco de fermento leveda toda a massa. Muitas vezes aquela doutrina, aquele ensino, aquele costume vai entrando, quando você vê, aquilo já tomou conta. Agora, com esses versículos, agora nós podemos então concluir. É possível que alguém que inicie com sincera e pura devoção a Cristo vá dando ouvido, né, à astúcia de Satanás e, dando ouvido, vai ali levedando a massa. Quando se vê, então, estamos perdidos, né? E assim que é a palavra de Jesus, aquele que perseverar até o fim. Então, a perseverança nossa precisa ser contínua. Para concluir esta primeira fala, nós precisamos também, irmãos, compreender que caminho estreito é uma associação àquilo que é o caminho bíblico. Vocês vejam, o Cristo, ele falando com os fariseus, lá em Lucas, no capítulo 11, no versículo 51, né, ele fala assim que aquela geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas derramado desde o início do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias. Aí no versículo 52, falando para os fariseus: ai de vós, advogados da lei, porque vos apropriastes da chave do conhecimento. Então, ou seja, Cristo estava dando fazendo uma crítica para aqueles que eram advogados da lei. Em que sentido Cristo estava falando? Ora, vocês suprimem o povo e não ensinam a palavra de Deus corretamente. Então, veja, irmãos, não é uma questão de quanto mais restrito, mais apertado, melhor. Por quê? Porque há diversas pessoas que encontram satisfação nesse tipo de sofrimento. Se você fizer um exercício histórico e fazer uma comparação de algumas religiões, você verá religiões super restritas, no sentido do comer, do beber, do andar, do falar, do jejuar, do vestir, do se chicotear, muitas vezes dar a sua vida como um mártir, um terrorista, em prol de uma guerra, de uma causa, de uma suposta causa. Então veja quantas pessoas vão pela outra via. Por quê? Alargar o caminho é sair da palavra de Deus, seja para onde for. A pessoa, por exemplo,
ela pode falar assim, olha, eu guardo o domingo. E ela guarda de forma excelente o domingo. E ela é super assim, restrita, uma excelente guardadora de domingo. Ué, e sei lá que dia seria o da preparação, né? Mas faz um dia da preparação, acorda cedo, não trabalha, participa do estudo, do culto, e evangeliza, e faz de tudo. Pessoa, olha, extraordinário. Só que no dia, não é o dia que Deus, né, ensinou. E aí, esse caminho é estreito ou esse caminho é largo? Então, nós temos que entender que tudo aquilo que sai fora da palavra de Deus é caminho espaçoso. Caminho espaçoso é tudo aquilo que é orgulho meu. Há líderes que já mandaram pessoas beber coisas mortíferas, pegarem serpentes. Veja o que o livro de Gálatas nos fala, daquele ministério da circuncisão, querendo impor coisas ao povo. Aquelas pessoas faziam isso, e aquilo também é uma forma de alargar o caminho. Então nós precisamos ver que o caminho estreito é este caminho onde nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, damos a nossa vida ao Senhor Jesus, e o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, vem no nosso coração e começa a moldar a nossa vida, o nosso caráter, começa a nos transformar de dentro para fora, e nós começamos a ser verdadeiramente transformado à semelhança de Jesus, e esse caminho sim é estreito, muda toda a nossa vida, muda a nossa forma de agir, nossa forma de pensar, nossa forma de se vestir. É algo extraordinário, mas é o caminho estreito quando nós entramos pela porta que é Jesus, quando nós entendemos o que é a palavra de Deus, né? Quando as pessoas elas querem impor coisas que não são bíblicas, estão também alargando o caminho. Quando elas olham mandamentos claros da palavra de Deus e dizem que essas coisas foram abolidas, estão alargando o caminho. Então é possível cair na astúcia de Satanás e alargar o caminho. E aí tem bastante gente de um lado e de outro, né? Querendo alargar o caminho, né? Com a falsa ideia de restrição, mas também é alargar. E tem aquele que é o partido da liberação, que aí é alargar mais ainda, né? Então quer dizer, as pessoas querem alargar de todo jeito. Então vamos nos manter como noiva de Cristo e sermos fiéis à palavra de Deus. E este é o caminho sempre estreito da nossa perseverança. Deus abençoe.